Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez nós estamos trazendo aqui um brigadeiro muito especial, que é o brigadeiro de morango. E para fazer o brigadeiro de morango, né, o original mesmo, com a fruta, a gente tem que ter alguns truques ali para não deixar esse brigadeiro talhado com aquela textura arenosa. Por quê? Porque a proteína do leite, quando ela entra em contato com o ácido, ela coagula, né? E isso faz com que a textura do nosso brigadeiro não fique tão bacana. Então, como que nós vamos fazer este brigadeiro, já que vamos utilizar morangos, né? E morango é uma fruta ácida. Nós vamos primeiramente ferver este morango, tá bom? Primeiro nós vamos tirar a acidez dele, para aí então a gente colocar no nosso brigadeiro. Então eu tenho aqui os meus morangos já picados. Eu vou pesar aqui para vocês, pra gente ver mais ou menos a quantidade que nós estamos utilizando. E é melhor você utilizar o morango picado mesmo. Se a gente colocar ali em pedaços maiores, provavelmente vai ser mais difícil de tirar essa acidez. Bom, agora eu vou colocar aqui também açúcar. E eu vou colocar não muito açúcar, tá? Como é brigadeiro, então ele já é bem doce, tá bom? Então eu vou colocar açúcar só realmente para ajudar a tirar a acidez dele aqui. Foram 15 gramas de açúcar, só uma polvilhadinha por cima. E agora eu vou colocar água até cobrir este morango. E agora eu vou levar isso aqui pro meu fogão para ferver, para cozinhar bem esse morango. E aí ele vai evaporar, né, a maior parte dessa água. Eu vou deixar sem a tampa mesmo e vai formar uma caldinha um pouquinho mais espessa e não tão aguada. E depois de uns 10 minutinhos aqui em fogo alto mesmo, os meus morangos já cozinharam. Vou até baixar o fogo aqui para mostrar melhor para vocês a textura que ele fica. A água ela já fica bem mais espessa, então ela vai caindo não tão aguada. E agora que já tá bem cozido mesmo, eu desligo o meu fogo e vou reservar isso aqui enquanto eu vou fazendo aqui o meu brigadeiro, tá bom? Então eu vou fazer um brigadeiro branco e depois que meu brigadeiro estiver quase no ponto, eu vou adicionar essa geleinha, né, esse morango reduzido no meu brigadeiro, tá bom? Então eu já reservei aqui meu morango, enquanto isso já vou colocando aqui na minha panela os meus ingredientes para o meu brigadeiro. Que é primeiramente o leite condensado, lembrando que as quantidades estarão na descrição desse vídeo. Então embaixo desse vídeo, se não aparecer ali de primeira, você vai ter que clicar em alguma coisinha ali que aparece todas as quantidades. Em todos os vídeos eu deixo dessa forma. Vou colocar aqui o meu leite e também a minha manteiga. Estou utilizando manteiga com sal mesmo, dá até uma equilibrada aqui no meu brigadeiro, já que é algo bem doce. E assim, eu estou utilizando o leite e a manteiga, porém vocês podem substituir esse peso do leite junto com a manteiga por um creme de leite que tem ali bastante gordura, tá bom? Se for um creme de leite ali com 35% de gordura, vai ficar uma textura bem bacana. Agora, se você utilizar o creme de leite de caixinha ou aquele creme de leite de lata, provavelmente o seu brigadeiro ficará com uma cor mais envelhecida e também uma textura bem puxenta. Por isso que ao invés de utilizar aqueles cremes de leite de caixinha, eu aconselho vocês a utilizarem mesmo o leite e um pouquinho de manteiga ali, nem que vocês coloquem uma quantidade menor do que eu coloquei aqui. E agora eu vou levar isso aqui pro meu fogo em fogo médio, até quase dar o ponto ali que eu quero pro meu recheio. E depois de uns 7 minutinhos mexendo aqui, o meu brigadeiro já começou a engrossar. Como vocês podem ver, eu vou retirar um pouquinho do fogo para mostrar melhor aqui para vocês. Para ver o ponto, inclusive, eu também retiro ali do fogão, porque senão eu não consigo ver o ponto. Ele fica fervendo, fica muito líquido. Misturei um pouquinho até ele parar de ferver. Então eu levanto aqui meu brigadeiro, pego ele e ele vai se misturando com mais facilidade aqui com o restante do brigadeiro, tá? Então espera parar de ferver para você fazer esse teste. Aqui eu preciso que ele fique um pouquinho mais firme para eu utilizar como recheio, mas enquanto isso não acontece, eu já vou colocando aqui a minha geleinha, né, o meu morango. Então agora eu já posso colocar aqui que ele não vai coagular, mas a gente tem que esperar o brigadeiro dar um pontinho mais firme. Se a gente colocar no brigadeiro ainda cru, né, vamos dizer assim, com leite condensado ainda sem cozinhar,
ele também vai talhar, ele também vai coagular e vai ficar com aspecto arenoso. E se ficar com aspecto arenoso mesmo assim, é porque faltava um pouquinho ali você cozinhar mais o morango ou mais o leite condensado. Bom, agora eu vou voltar isso aqui pro meu fogão, tá? Porque tinha um líquido aqui do meu morango, até dar o ponto do meu recheio. O meu recheio vai ser de um bolo alto, tá bom? Então vai ter 3 camadas de recheio, de aproximadamente ali 1 centímetro, 1,5 centímetros de espessura. Mexa um pouquinho, espera ele parar de borbulhar, parar de ferver. E vou fazer aqui o teste. Levanto, ele ainda está se juntando com facilidade. Eu preciso que ele demore mais alguns segundinhos, pelo menos uns 4 segundinhos para se juntar bem ao restante. Então, eu vou mexer mais um minutinho aqui. Bom, deixei mais um minutinho e meio no fogo. Mexo para ele parar de ferver um pouquinho para fazer o teste. Bom, vou aquela levantadinha. E agora sim, o meu brigadeiro cai aqui e ele demora alguns segundinhos para se juntar. E ó, tem parte que nem se juntam, já passaram alguns segundos, eles nem se juntam. Então, é esse o ponto correto para o recheio do meu bolo ficar firme, ficar seguro. E agora eu vou reservar isso aqui e depois que esfriar eu mostro para vocês a textura que ele ficou e vou utilizar também no meu bolo. Vou montar meu bolo e mostrar ele prontinho para vocês com esse recheio. E além desse recheio, né, do brigadeiro de morango, eu também vou colocar alguns morangos frescos no meu bolo para dar ali um contraste, né? Já que o brigadeiro é algo mais doce, então é legal a gente ter ali algo mais frutado, algo mais ácido. Bom, vou colocar aqui no mesmo recipiente do leite condensado. Bom, gente, é isso. Na hora que eu for utilizar, eu volto aqui no meu brigadeiro e mostro bem a textura que ele ficou. E depois do meu brigadeiro firmar bem na geladeira, eu deixei ele aproximadamente ali umas 2 horinhas fora da geladeira em temperatura ambiente e ele ficou com essa textura aqui, está extremamente cremoso e está firme, ou seja, ele continua com uma textura bacana para a gente comer e ainda fica seguro para o nosso bolo. E não cai da minha colher, tá vendo? Fica bem firminho mesmo. E agora aqui ao lado eu vou mostrar também um brigadeiro de morango com mais morangos, tá bom? Com o dobro da quantidade que eu coloquei aqui. Ou seja, a mesma quantidade de leite condensado eu coloquei de morangos. Então, a cor dele ficou bem mais rosada, tá vendo? Então, se vocês quiserem fazer com sabor mais suave de morango, vocês fazem com menos morango. E se quiserem fazer com sabor mais forte, pode fazer com mais também, que também funciona. E eu aconselho vocês também a não colocarem tanta água assim na hora de cozinhar, se vocês não querem que o morango perca a cor. E eu, particularmente, não ligo muito pra cor, tá bom? Então, pra mim, tá ótimo também desse jeito. Mas, se colocar mais morangos, ele fica muito gostoso e muito bonito também. Tá prontinho para eu montar aqui meu bolo e também já tenho aqui o meu buttercream para fazer a cinta do meu recheio, né, para deixar meu bolo mais seguro ainda. E também tem alguns morangos frescos que eu separei aqui, cortei eles em 4 e deixei ele aqui em cima do papel toalha para absorver um pouquinho do excesso de água. Vou colocar aqui minha bailarina em cima da balança para eu ir pesando a quantidade de recheio. E já tenho aqui as minhas massas, tá? Essas massas aqui eu fiz e eu ensinei no vídeo anterior, é uma massa de avelã e amêndoas. Então é uma massa extremamente saborosa, tá bom? E vai combinar muito aqui com o nosso recheio de morango. E vai combinar muito aqui com o nosso recheio de morango, que é um pouco mais frutado, digamos assim. Antes de colocar a massa, coloco aqui meu buttercream. E é o buttercream suíço, tá bom? E tem o vídeo aqui no canal já. Antes de umedecer, faço a cinta aqui já com o meu buttercream.
Essa massa aqui, ela tem 13 centímetros de diâmetro por 13 e alguma coisinha de altura. Tô umedecendo com uma calda de açúcar e água, tá? Bem básica. Eu gosto de utilizar essa porque ela tem um sabor bem neutro e não é tão doce. Então, eu coloco ali 20 gramas de açúcar para 80 gramas de água, na verdade. E eu vou colocar o morango por cima do meu recheio com a parte cortada virada pra cima, tá bom? Em contato com a massa e não com o recheio. Se essa parte cortada ficar em contato com o recheio, provavelmente esse morango ele vai soltar bastante água e vai perder a estrutura do meu recheio. E aí corre o risco do nosso bolo começar a vazar, começar a desmoronar, enfim. Sempre a parte cortada virada pra massa. Vou dar só uma corrigidinha aqui na minha cinta, para ela preencher todo o meu recheio. É importante que a cinta fique até um pouquinho mais alta que o recheio, ali uns 2 milímetros, para cobrir bem ele, para não correr o risco de vazar. Passar mais um pouquinho, uma camadinha bem fininha aqui. Primeiro passo falhando um pouquinho e ajeito com a espátula mesmo. Para nossa próxima camada de massa. Tento deixar bem centralizado. E agora eu vou fazer esse mesmo processo, tá bom? Com todas as outras camadas aqui de recheio de massa. Coloquei a minha última camada de massa, pego aqui a minha folha de acetato. E antes de dar uma prensadinha nesse bolo, eu já coloco essa folha para não correr risco de rachar nenhuma massa ali. Verifico se meu bolo está bem retinho nessa hora antes de colocar as fitas durex aqui ou qualquer outra fita para colar. Dou uma pressionadinha aqui na massa de cima para grudar as minhas massas no recheio. E aí verifico novamente se está tudo bem reto. Bom, verifiquei aqui, aparentemente está tudo bem certinho. E agora eu vou colocar aqui algumas 3 fitas de fita durex mesmo, para segurar esse meu acetato. Deixo bem fechadinho e agora esse bolo vai ter que descansar pelo menos ali umas 5 horas, né? Para ele ficar bem seguro, pra gente cobrir e decorar ele com bastante segurança, tá bom? Então vamos lá. Voltei aqui com o meu bolo já pronto, já todo decorado. Essa decoração que eu fiz eu irei mostrar no próximo vídeo aqui do canal, mas agora eu vou cortar para mostrar como que está o meu bolo por dentro. Bom mesmo, a massa ela é muito saborosa, o recheio ele é muito saboroso e esse morango fresco ali combinou muito mesmo. Não deixem de fazer esse bolo, me contem o que vocês acharam depois, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E mais um detalhe que eu já estava esquecendo de falar aqui também, é que aqui agora tá aproximadamente uns 8 graus, né? A gente tá aqui em Curitiba, então tá bem frio e mesmo assim o recheio e a massa ficaram muito gostosos, muito cremosos. Muito úmidos, não ficou uma massa ressecada, ficou uma massa e o recheio muito bom. Só elogios para esse bolo aqui, né? Bom, gente, se vocês gostaram desse bolo, desse recheio, se vocês fizerem em casa, comentem ali. Se tiverem qualquer dúvida, também podem comentar. E não esqueçam de clicar em gostei se vocês gostaram do vídeo e também se inscrever no canal se vocês quiserem receber ali as novidades dos nossos vídeos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!